Você já olhou para a sua própria história e pensou em silêncio que nada saiu como o planejado? Já sentiu que tomou decisões certas e ainda assim acabou em lugares que jamais escolheria? Antes de qualquer palavra de oração, eu te convido a fazer uma pausa sincera e ouvir com o coração atento, porque talvez a sua jornada esteja mais próxima da história de José do que você imagina. A vida de José nos lembra que o plano de Deus nem sempre segue caminhos confortáveis. Muitas vezes, ele passa exatamente por lugares que evitaríamos se tivéssemos escolha. José não começou sua história em dor. Ele era amado, protegido, sonhador. Havia promessas sobre o seu futuro e esperança em seu coração. Mas, de forma abrupta, tudo mudou. A inveja se levantou dentro da própria casa, e aqueles que deveriam protegê-lo o venderam como escravo. Em um instante, José perdeu família, identidade e direção. Mesmo assim, algo permaneceu intacto. Deus não havia perdido o controle. Ainda que tudo fosse arrancado, o Senhor continuava presente, silencioso, porém ativo. Essa verdade também se aplica a você. Há momentos em que tudo o que era familiar desaparece, e o coração se pergunta se Deus ainda está conduzindo o processo. Esta história começa nos ensinando que o silêncio de Deus nunca significa ausência, e que o início da dor não é o fim da promessa. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários. Levado para uma terra estranha, José agora vivia longe de tudo o que lhe dava identidade. Não havia herança, não havia proteção familiar, não havia garantias. Ainda assim, em meio ao desconhecido, ele fez uma escolha silenciosa, porém poderosa. José decidiu não permitir que as circunstâncias moldassem o seu caráter. Ele serviu com excelência, não porque o ambiente era justo, mas porque o temor do Senhor habitava em seu coração. Mesmo como escravo, José trabalhou com integridade. Ele não deixou a traição se transformar em amargura, nem permitiu que a dor corrompesse sua fé. Enquanto muitos teriam desistido, ele permaneceu fiel no pouco. E a palavra nos mostra que Deus estava com ele ali naquele lugar improvável. A presença de Deus não depende do cenário, mas do propósito. Talvez você também esteja vivendo uma fase parecida. Um tempo em que faz o seu melhor, mas sente que ninguém vê. Um período em que parece que sua fidelidade não gera frutos imediatos. A história de José nos ensina que Deus observa aquilo que ninguém aplaude. O céu valoriza a obediência escondida, o trabalho feito em silêncio e a fidelidade quando não há promessas visíveis de recompensa. Deus não desperdiça nenhuma estação. Mesmo quando você está apenas servindo, Ele está formando algo dentro de você. Se essa verdade fortalece o seu coração hoje, diga glória a Deus nos comentários. Quando tudo parecia finalmente encontrar algum equilíbrio, José enfrentou um novo golpe. Mesmo andando em retidão, ele foi falsamente acusado e lançado na prisão. Do lado de fora, a impressão era clara. Sua vida só piorava. Para muitos, esse seria o ponto final da fé. Mas para Deus era apenas mais uma etapa do preparo. A prisão não foi um atraso no plano divino, foi um ambiente de lapidação. Ali, longe de aplausos e promessas, José aprendeu a confiar sem entender. Ele não tinha controle sobre o tempo, nem sobre o desfecho, apenas sobre a sua postura. E, novamente, a presença de Deus se manifestou naquele lugar improvável. Talvez você conheça bem esse sentimento. Fazer o que é certo e ainda assim ser mal interpretado. Permanecer fiel e, em troca, experimentar silêncio, espera e portas fechadas. Nessas horas, o coração se pergunta se Deus ainda está conduzindo a história. A vida de José responde com clareza. Sim, Deus continua trabalhando, especialmente quando nada parece avançar. Existem prisões que não têm grades visíveis, mas apertam o coração. Tempos em que você sente que está parado, esquecido ou injustiçado. No entanto, Deus usa esses períodos para fortalecer sua fé, alinhar seu caráter e preparar você para sustentar aquilo que ainda virá. Se você se identifica com essa estação, escreva amém nos comentários. Há períodos da vida em que o maior teste não é a dor, mas a espera. José permaneceu na prisão por anos,
vendo dias passarem sem respostas claras, nenhuma explicação vinda do céu, nenhum sinal imediato de mudança. Ainda assim, Deus estava trabalhando em profundidades que José não conseguia enxergar. O tempo que parecia perdido estava, na verdade, sendo usado para construir maturidade, humildade e discernimento. Muitas vezes, você também se encontra nesse lugar. Um espaço entre a promessa e o cumprimento, onde tudo parece suspenso. É nesse intervalo que surgem as perguntas mais difíceis. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que fiz algo errado? A palavra nos ensina que o agir de Deus não segue a lógica humana. Ele vê o todo enquanto nós enxergamos apenas o agora. Cada dia de espera tem uma função. Cada silêncio carrega um propósito. Deus não está apenas interessado em te levar a um destino, mas em formar quem você será quando chegar lá. Se José tivesse sido promovido antes do tempo, talvez não estivesse preparado para sustentar a responsabilidade que viria depois. O atraso foi, na verdade, proteção. Da mesma forma, aquilo que hoje parece uma demora pode estar preservando você. Deus trabalha no invisível, moldando o coração, ajustando intenções e fortalecendo a fé. Se essa palavra traz descanso ao seu coração, comente glória a Deus. Um dos maiores enganos que o coração humano enfrenta nos dias difíceis é acreditar que a dor é sinal de rejeição divina. Quando a vida aperta, surge a mentira silenciosa que sussurra que, se Deus realmente amasse, isso não estaria acontecendo. A história de José nos ensina exatamente o oposto. As provações não foram prova da ausência de Deus, mas o cenário onde sua fidelidade se manifestou com mais força. Deus nunca mediu o amor pela facilidade do caminho. Ele mede pela constância da presença. Mesmo nos momentos mais duros, José não foi abandonado. O Senhor estava com ele na casa, na prisão e também no tempo de esquecimento. O amor de Deus não oscila conforme as circunstâncias. Ele é firme, estável e eterno. Talvez você esteja atravessando uma estação em que tudo parece pesado. As respostas não vêm, as orações parecem retornar em silêncio e o coração se sente cansado. É justamente nesse lugar que Deus reafirma seu cuidado. Ele continua trabalhando em todas as coisas, até naquelas que você não entende agora. Nem tudo o que acontece é bom, mas Deus é especialista em transformar até o que dói em algo que coopera para um bem maior. Ele não desperdiça lágrimas, não ignora a dor e não abandona seus filhos no processo. Se essa verdade fortalece sua fé hoje, escreva amém nos comentários. A história de José nos lembra que o final restaurador não elimina os anos de espera que vieram antes. Entre o sonho e o cumprimento, houve lágrimas, silêncio e obediência sem garantias. É exatamente nesse meio da história que muitos desistem. Não por falta de fé inicial, mas pelo cansaço de continuar acreditando sem ver resultados. Talvez você esteja vivendo esse trecho agora. Um tempo em que nada parece se encaixar, onde as promessas ainda não se cumpriram e as respostas não chegaram. É importante lembrar que Deus não abandona ninguém no meio do caminho. O que ainda não faz sentido para você já está completamente claro para Ele. O meio da jornada não é o fim, é um lugar de construção. Deus usa esse período para aprofundar a fé, alinhar o coração e ensinar dependência verdadeira. Se você sair antes da hora, perde a chance de ver o que Ele ainda vai fazer. Permanecer não é fraqueza, é maturidade espiritual. Deus está escrevendo uma história completa, não apenas capítulos isolados. Continue andando mesmo quando o passo parece pesado. Se você sente que essa palavra descreve exatamente o seu momento, diga glória a Deus nos comentários. Diante de tudo isso, somos convidados a responder com o coração aberto, não apenas entendendo a história, mas permitindo que ela confronte nossa própria caminhada. Há momentos em que começamos bem, cheios de fé e expectativa, mas ao longo do caminho, o peso das circunstâncias tenta nos fazer olhar para trás. É nesse ponto que a decisão precisa ser renovada. Senhor Jesus, hoje reconhecemos que não queremos começar com entusiasmo e terminar com medo. Não queremos caminhar alguns passos e depois recuar por insegurança ou cansaço. Ajuda-nos a manter os olhos firmes em Ti.
mesmo quando o caminho se torna estreito, solitário ou confuso. Quando as emoções oscilarem e as circunstâncias parecerem contraditórias, ensina-nos a confiar no teu caráter. Confessamos que, em alguns momentos, somos tentados a olhar para trás. Sentimos saudade do que era conhecido, mesmo quando não era saudável. Questionamos se seguir a tua vontade realmente vale o preço. Perdoa-nos por cada vez que duvidamos da tua bondade por causa das dificuldades da vida. Ensina-nos a confiar no teu coração, mesmo quando não compreendemos os teus caminhos. Se essa oração expressa o que você sente hoje, escreva amém nos comentários. Senhor Jesus, hoje nos colocamos novamente diante de Ti em completa rendição. Declaramos que nossa vida pertence a Ti. Entregamos nossas mãos e tudo o que fazemos. Entregamos nossa mente e os pensamentos que ocupam o nosso dia. Entregamos nossas palavras e aquilo que escolhemos declarar. Entregamos também o nosso futuro, os planos que construímos e os sonhos que guardamos no coração. Corta, Pai, toda ligação que ainda nos prende a este mundo de forma que enfraqueça nossa devoção. Rompe vínculos com o passado que insistem em definir quem somos. Onde houver feridas, traz cura. Onde houver confusão, estabelece clareza. Onde houver divisões internas, traz um coração inteiro diante de Ti. Que toda área escondida seja iluminada pela Tua verdade, trazendo liberdade e restauração. Espírito Santo, ajuda-nos a não reter nada. Não queremos amar mais as bênçãos do que o Deus que abençoa. Não queremos buscar respostas e perder a Tua presença. Escolhemos a Ti acima de qualquer resultado que desejamos. Mesmo que as respostas demorem, ainda Te escolhemos. Se essa entrega também é o desejo do seu coração, diga glória a Deus nos comentários. Senhor, ensina-nos a viver com os olhos voltados para o que é eterno. Em um mundo que nos pressiona a acumular, competir e provar valor o tempo todo, treinamos o nosso coração a desejar aquilo que permanece. Livra-nos da ansiedade que nasce da comparação e da inquietação ao olhar para o que os outros têm ou conquistam. Dá-nos um espírito contente e grato pelo que hoje está em nossas mãos. Quando o coração se agitar, ajuda-nos a confiar. Quando a pressa quiser nos dominar, ensina-nos a esperar. Quando formos tentados a seguir atalhos, lembra-nos que o Teu caminho é sempre o mais seguro. Nós entregamos nossos passos a Ti e descansamos na certeza de que o Senhor age no tempo certo. Não queremos correr à frente de Ti, nem ficar paralisados pelo medo. Ajuda-nos a obedecer mesmo quando a obediência parece custosa. Dá-nos uma fé prática, que não se limita a ouvir, mas que se move em confiança. Que as bênçãos nunca se tornem ídolos e que o crescimento nunca nos afaste da humildade. Que nossa identidade esteja firmada em Ti, não no que possuímos, conquistamos ou no que dizem a nosso respeito. Se essa oração reflete o que você deseja viver, escreva amém nos comentários. Senhor Jesus, hoje escolhemos seguir em frente com os olhos fixos em Ti. Decidimos deixar para trás aquilo que pesa, aquilo que nos prende e tudo o que tenta nos afastar da Tua vontade. Não queremos reviver fracassos passados, nem retornar a caminhos dos quais o Senhor já nos resgatou. Dá-nos forças quando estivermos cansados e renova nossa esperança quando a caminhada parecer longa. Ajuda-nos a correr com perseverança a carreira que nos foi proposta, mantendo o olhar firme em Ti. Guarda nosso coração para que as distrações não roubem nossa devoção. Que nossa fé permaneça viva, obediente e constante em todas as estações da vida, tanto no secreto quanto em público. Que cada escolha revele que o Senhor é o nosso maior tesouro. Nós Te agradecemos porque Tu nos recebes novamente, mesmo quando falhamos. Obrigado porque Tua graça nos sustenta e Tua paz nos acompanha. Declaramos que nossa vida existe para Te honrar. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva amém nos comentários. E se precisar de uma oração específica, compartilhe nos comentários para que possamos orar por você. Que esta oração fortaleça sua fé e renove sua esperança. Lembre-se de que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê, e que cada etapa da sua história faz parte de um propósito maior.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre.